Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao Toca do Leão, o nosso cafezinho habitual dos domingos, cafezinho que eu compartilho com vocês aí, que estiverem fazendo nesse momento, e também compartilho com vocês, a hora que forem assistir o nosso vídeo, o que tiver aí na sua mesa. Nossa alegria de recebê-los aqui em casa e de estar no coração de vocês é muito grande, é impagável, diríamos assim. Por isso, essa dívida de gratidão que nós vamos contraindo, nós vamos pagando modestamente com esse esforço de todos os domingos de estarmos juntos para conversarmos sobre coisas interessantes da vida. Nosso assunto de hoje é cuidando do próprio futuro. Vamos ao tema. Certa vez, um certo senhor saiu de casa e ele ia para o trabalho e de repente ele viu um outdoor muito grande escrito, né? Esse é o engenheiro Robert Brown preparando o seu futuro. Ele olhou para aquele outdoor e ele falou assim: mas como preparando o meu futuro? Que história é essa? Eu não dei direito a ninguém de preparar o meu futuro. E ele começou uma discussão ali, diríamos assim, a discussão mental, né, imaginária, com aquele engenheiro do outdoor. Porque quem havia dado o direito a ele de preparar o futuro daquele senhor? Né? Então ele estava indignado com aquilo. Foi embora trabalhar, ruminando aquela bronca, e na outra semana, aquele outdoor ficou todo dia lá, e todo dia ele passava e, de uma certa maneira, criava um diálogo mental com aquela situação, inconformado, né? Que alguém estivesse preparando o seu futuro. Na outra semana, o mesmo engenheiro, com aquele sorriso, né, de dentadura bem tratada, vamos dizer assim, né, todo luminoso, dizia: esse é o engenheiro Robert Brown preparando o seu amanhã. Não, peraí, quem disse que eu quero o amanhã que esse sujeito está preparando? Então ele sim ficou inconformado com aquele tipo de legenda, com aquela propaganda de uma determinada empresa, e ele acabou por transformar aquilo numa questão pessoal, né? De discutir com um outdoor a ideia de que ninguém tinha que se intrometer no futuro dele, ninguém tinha que se intrometer no amanhã dele, de sua família, que fosse, né? E eu me lembrei de um dia que uma pessoa me procurou para dizer assim, que ele estava muito cansado, porque era muita intromissão na vida dele, né? Ele tinha que aguentar chefe, ele tinha que aguentar patrão, aborrecimentos no trabalho, porque achavam que o trabalho dele uma hora estava bom, outra hora não estava, era um julgamento constante, e ele era exigido no máximo e às vezes até naquilo que ele achava que não tinha condições de fazer. Tinha a esposa que tinha as exigências dela, naturalmente, do convívio do dia a dia. Os filhos queriam sempre coisas que ele não podia necessariamente satisfazer. Aí ele disse: e o pior de tudo, que até minha sogra agora está dando palpite na minha vida, né? Diz que eu tinha que ser um genro assim, um genro assado e tal. E eu estou ficando um pouco cansado desse negócio de todo mundo dar pitaco na minha vida. Eu falei: meu filho, se você não tomar conta da sua vida, do seu futuro, vai ser isso aí, né? Todo mundo vai querer que você seja alguma coisa, em algum momento, em algum lugar. E nem sempre você vai querer ser isso que eles querem que você seja. Às vezes não é exatamente isso que você idealizou para a sua vida, talvez não seja nem a sua vocação, mas de repente, se você não está na posse, no controle daquilo que você quer para a sua existência, o tipo de pessoa, o tipo de profissional, né? Diríamos, o marido ideal para sua esposa, o pai adequado para os seus filhos, o empregado funcional, responsável, cumpridor do dever e também com qualidade no que faz, claro que todo mundo vai querer dar pitaco na sua vida. O que é que o marketing faz todo dia? Exatamente isso. Todo dia tem alguém dizendo que você tinha que ser assim ou tinha que ser assado. Que a sua felicidade não está dentro de você, está lá em Nova York, está em Paris, está em Londres, está num cruzeiro marítimo, numa viagem para uma ilha paradisíaca, né? Ou lá no Tahiti, ou lá para Fernando de Noronha.
Quer dizer, sempre vai haver alguém que vai dizer para você, olha, o que você está comendo não é o que você devia comer, você devia comer isso, isso e isso. Né? Então, o que você está fazendo não é o ideal para você, você tem que fazer assim, assim, assado, ou desse ou daquela maneira. Muitas vezes vão dar palpite à sua saúde, claro, isso pode ser bem-vindo num aspecto, mas pode ser incômodo em outro. Né? Muitas vezes há uma colaboração no sentido de advertir, de alertar, de lembrar que determinadas condutas alimentares, procedimentais, comportamentais, podem não ser satisfatórias, podem não trazer nenhum benefício, porém, é muito difícil trabalhar com a ideia de que a sua autonomia de escolher os seus caminhos, escolher as suas opções, escolher as suas coisas, também incomoda, às vezes perturba, mas a vida é assim mesmo, não tem vácuo. Se nós não assumimos a responsabilidade com a vida, se nós não assumimos aquilo que nós nos achamos aptos para tal, né? Seja na profissão, seja no matrimônio, seja na vida social, na vida religiosa, nós vamos estar sempre sujeitos a esses tipos de abordagens. Às vezes, um aconselhamento proativo, satisfatório, necessário, e de outras vezes uma intromissão que beira, às vezes, a ousadia. E, naturalmente, em todos os casos, nós vamos ter que avaliar as nossas predisposições para ser ou não ser. É o nosso to be or not to be, né? Nosso drama hamletiano. É escolher se aquilo que nos está sendo proposto ou observado tem a ver conosco. Se aquilo que realmente está sendo proposto ou está sendo lembrado tem realmente procedência, se há sentido naquilo para a melhoria da nossa jornada, da nossa existência aqui na Terra. Porque, de contrário, nunca vão levar isso em consideração, vão levar sempre em consideração o ângulo de visão de cada um, e isso vai incidir sobre nós, ora como censura, ora como julgamento, ora como uma observação, ora como uma contribuição, né? Nós ouviremos isso de um médico, de repente, olha, sua conduta alimentar por problema que o senhor tem ou a senhora tem, não é adequado, o ideal seria isso, vou até recomendar que procure aí um nutricionista, hoje está muito isso em voga, né? Às vezes, se a pessoa tem um problema insulínico, ele precisa observar que certos alimentos têm um índice glicêmico alto, muitas vezes a sugestão é bem-vinda, para que se evitem agravamentos da situação. E, obviamente, outras condutas que possam melhorar a nossa qualidade de vida, mesmo em face do problema, será sempre bem-vindo. Isso é muito necessário, mas muitas vezes há uma preocupação muito exagerada com a maneira como nós estamos vivendo, como nós estamos fazendo as coisas. E é preciso que nós saibamos exatamente aquilo que a vida pode nos oferecer, que nós podemos oferecer para a vida, no contributo, né? Uma permuta, a vida nos dá tanto, e nós temos que devolver à vida o melhor de nós. Tudo aquilo que for de excelência em nós, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Então, muitas vezes pode acontecer de alguém tentar se intrometer de uma maneira ou de outra, ainda que bem intencionado, nas nossas escolhas, na nossa maneira de ser, de viver, né, no nosso modus vivendi e no modus operandi da nossa existência. De qualquer forma, cabe-nos essa reflexão, porque se vamos ou não ser como os outros querem, ou se vamos ou não seguir como somos, é escolha pessoal de cada um, né? Cada criatura tem que fazer a sua escolha. Não é necessariamente ignorando esses sinais, essas advertências, essas lembranças, essas observações, que nós vamos ser melhores do que já somos. Também não é somente levando tudo ao pé da letra que também isso vai trazer o benefício desejado, ou esperado, ou imaginado. Mas há sempre uma medida em tudo que acontece na vida, por escolha nossa, ou por observação de terceiros, que possam ser úteis nas nossas escolhas, nós naturalmente não podemos ignorar. E na medida em que isso se adeque à nossa vida
e que nós nos sintamos dentro dessa observação, dessa proposta, com condições de melhorar as nossas escolhas, claro, isso vai trazer-nos um benefício, isso vai nos ajudar. Por isso, o apóstolo Paulo dizia, né? Observai tudo, retende, no entanto, o que for bom. Nós temos que ter essas medidas, né? Allan Kardec recomendava que nós observássemos tudo pelo ângulo da razão e do bom senso, né? Nós tínhamos que ter essa observação, e é naturalmente observando pelo bom senso e retendo conosco aquilo que é bom, aquilo que pode nos ajudar, pode nos transformar para melhor, independentemente de, naquele momento, nós acharmos até que isso não tinha nada a ver, mas de repente pode ser que nós tenhamos o convencimento pela lógica, pela razão e pelo bom senso de que o que for bom para melhorar a nossa vida nós precisamos fazer. Caso contrário, se não fizermos escolha nenhuma, podemos ter certeza que os outros farão escolhas por nós. Inevitavelmente, isso acontece todo dia. De qualquer forma, o desafio de fazer as próprias escolhas, de estabelecer o nosso próprio caminho e de escolher, diríamos assim, assumir o controle do nosso futuro, é uma escolha nossa. Porque, ao cabo de tudo, o nosso futuro apenas nos revelará naquilo que fizemos de escolhas no presente. Naquilo em que nos tornamos hoje, no futuro vamos continuar sendo. E às vezes a gente pensa assim, o futuro demora a chegar, já é ontem. Muitos dos nossos projetos de ontem, hoje já é passado, porque estamos encerrando um ciclo de um dia, às vezes, e não realizamos aquilo que nós tínhamos projetado para essa época, para esse momento. E para o futuro, aquele mais distante, nós temos o tempo de começar, o tempo de fazer. E o tempo de começar é agora, e o tempo de fazer é todo dia. Todo dia o futuro acontece, porque o futuro é um tempo que ainda não aconteceu. O passado era o futuro de ontem que já passou. Nós contamos de verdade, é com o agora, com a bênção desse momento, para escolhermos nossos próprios caminhos antes que outros façam por nós e de estabelecermos qual é o futuro que desejamos. Porque o futuro que nós esperamos já começou. Que esse futuro seja de felicidade, de alegria, de boas escolhas, de muita satisfação, um futuro prazeroso, digno e bom de viver. É o que eu desejo para todos os que estão conosco nesse momento, nesse domingo maravilhoso, que seja um domingo feliz, o começo de novos tempos de maior felicidade. Muita paz, até o nosso próximo vídeo.